Mateus capítulo 11, verso 28 ao verso 30. Os irmãos acharam, amém? Amém. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na outra tradução diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, queridos? Nós vemos nessas palavras de Cristo da salvação, é um convite de Jesus aos discípulos, é um convite de Jesus àqueles que querem segui-lo, querem vir até Ele. Vinde a mim. Então nós encontramos em Jesus um convite que não encontramos em Moisés, o representante da lei, nem em Elias, o representante dos profetas, mas em Jesus, o Filho de Deus, o escolhido, o Salvador, o Messias, o ungido, o Todo-Poderoso Emanuel. Nós encontramos este convite que nenhum outro homem poderia colocar. Não é porque Moisés era bom ou ruim, ou Elias era bom ou ruim, pelo contrário, foram os maiores homens de Deus do Antigo Testamento, mas neles não havia poder suficiente, autoridade para fazer este convite, nem em Paulo, nem no Papa, nem nenhum pastor, nem nenhuma entidade religiosa, nem nenhum governo, seja ele brasileiro, estrangeiro, tem autoridade para fazer este convite que Jesus está fazendo, não somente para as pessoas da época a qual ele disse isso, que os escritores, a princípio Mateus, escreveu, mas é um convite universal, é um convite para todos os homens que vão ler essas palavras ou que vão ouvir elas serem pregadas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que este convite? Porque geralmente é assim que funciona. O ser humano é assim. Quando o ser humano se acha forte, se acha renovado, dificilmente ele vai procurar Deus, não é? Dificilmente. Quando o ser humano se acha, eu não estou oprimido, eu estou cheio de dinheiro, eu estou cheio das bênçãos, eu tenho dinheiro, eu tenho prosperidade, eu sou forte, minha saúde, eu não estou cansado porque eu sou uma pessoa que trabalha pouco, que ganha muito dinheiro. Então geralmente essas pessoas não vão procurar Jesus. Pode ver que nas igrejas geralmente frequentam elas aqueles que estão sofrendo, Em todas as igrejas geralmente começa, não aqueles que já estão há muito tempo, mas aqueles que estão começando. Geralmente, se você investigar a vida delas, tem algum problema na família, ou uma doença, ou uma angústia, ou algum tipo de problema, porta de emprego fechada. Sempre tem alguma coisa, E por isso que Jesus faz este convite para as pessoas: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então as pessoas recebem o alívio, recebem a bênção, recebem a vitória, recebem a porta de emprego aberta, alguns recebem a cura, outros recebem o milagre. Mas não é só isso que Jesus Cristo quer fazer. O texto continua, não continua? Nós vamos continuar já no verso de número 29. Mas a maioria da igreja moderna parou no versículo 28. Acha que o trabalho de Jesus é somente o versículo 28, ou seja, é somente aliviar ela do sofrimento, aliviar ela dos problemas, renovar as forças dela, é somente isso. Mas o chamado de Jesus para vir até Ele não é somente receber força, receber livramento da opressão, alívio do sofrimento,
receber a ajuda divina, não. O texto ele continua dizendo-nos o seguinte, o verso 29, tomai sobre vós o meu jugo. Depois tem a parte aprender de mim. Tomai sobre vós o meu jugo. Então Jesus nos convida, o convite dele é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Jesus? O que é um jugo? Jugo é um pedaço de madeira, podemos dizer assim, uma canga, que liga os animais. Liga os animais. Por exemplo, o pastor tem uma carroça de boi, tem uma carroça de jegue. A irmã Maria tem uma carroça de cavalo. Canga, jugo, ou seja, cada um desses animais vai ter que ter um jugo para eles. Agora, se eu colocar um cavalo junto com o jegue, não vai dar certo. Ou um boi junto com um cavalo, também não vai, porque o jugo vai ser desigual, né? E a Bíblia fala sobre isso lá em Paulo, em Coríntios, sobre o jugo desigual. Então, tomai sobre vós o meu jugo. Se é o jugo deles, está mostrando para nós, Jesus está nos mostrando que o nosso tem que sair. O que é o nosso jugo? É a nossa vontade, é o nosso querer, é o nosso pensamento, é o nosso costume, é a nossa vã maneira de viver. Por isso que Paulo diz lá nas cartas que o cristão tem que abandonar a sua vã maneira de viver. Ou seja, as tradições que eles receberam dos pais, os costumes da sua sociedade, tem que negar a si mesmo e tomar o jugo, a cruz. Está entendendo o que é o jugo? É a cruz de Cristo. Esse texto, muitas das vezes, a maioria acho que nunca teve uma visão dessa interpretação, que é a interpretação correta, é a interpretação da palavra de Deus. Porque a maior regra de você ser o intérprete da Bíblia, é claro que é o Espírito Santo que nos dá a sabedoria, mas a maior regra é a Bíblia interpreta-se a si mesma. Ou seja, a própria Bíblia vai interpretar a Bíblia. Por exemplo, se você ler um texto da Bíblia, de Mateus capítulo 11, ele não vai estar em contradição com Mateus capítulo 20, nem com Apocalipse capítulo 22, nem com Gênesis capítulo 1, ou seja, todo o texto da Bíblia, ele está em concordância, ou seja, não há nada na Bíblia que seja contraditório, ou que esteja em discordância. Por exemplo, Jesus fala para você não fazer isso, e Paulo vai falar para você, faça isso. Não, Jesus fala, não faça isso, e a própria Bíblia vai confirmar o que Cristo disse é a verdade. Então a própria Bíblia, irmãos, nos testifica que o jugo de Jesus é este, porque ele vai dizer no próprio livro de Mateus, um pouquinho lá na frente, quem quer vir após mim, ou seja, quem foi até ele já, quem já está seguindo a ele, qual é o jugo dele que ele tem para nós colocar nas costas? É a cruz. Tome sobre si a minha cruz. Só que nós, como a mania nossa, a mania dos evangélicos hoje, em geral, das igrejas, dos pregadores, dos cristãos modernos, em geral, é só pegar a parte boa da Bíblia, né? A parte que é difícil, a parte que afeta a nossa maneira de viver, nossos pensamentos, vontades e desejos, nós fazemos vista grossa. Mas a Bíblia, ela continua no verso 29, ela não para no versículo 28. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, a minha vontade sobre as suas vidas. Porque tem muita gente que eu aliviei, Jesus está dizendo, mas não tomou o meu jugo ainda. Tem muita gente que eu curei, mas não tomou o meu jugo ainda. Tem muita gente que eu abri as portas, eu prosperei, mas elas não foram salvas, não receberam a vida eterna. É como aqueles leprosos que foram curados, mas somente um voltou para glorificar, para tomar literalmente o seu jugo de Cristo. Mas não é só tomar o jugo. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu não gosto de aprender, eu não gosto de estudar.
Mas não estou mandando você estudar teologia. Eu não estou mandando você estudar numa faculdade. Embora seja bom você estudar numa faculdade, embora seja bom você estudar numa teologia, embora seja bom você fazer curso, embora seja bom você aprender neste mundo. Mas eu estou mandando, não eu, mas a Bíblia está mandando você aprender de Jesus. E da onde você vai aprender dele? É da Bíblia, da palavra de Deus. Aprendei de mim, ou seja, sejam meus discípulos. Discípulo significa aprendiz. Jesus é chamado na Bíblia de mestre. Por quê? Porque é aquele que nos ensina as palavras da vida eterna, as palavras da salvação. Aleluia, então tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E é uma ordem de Jesus. Se nós lemos lá em Mateus 28, Jesus dá uma ordem para os discípulos: ide batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então é um mandamento, não só pregar. Marcos 16 fala, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas Mateus 28 dá um complemento: ensinai. Ou seja, pregar e ensinar. Porque a pregação nada mais é também do que o ensinamento, né? Sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre a conduta do cristão. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei das minhas palavras. Olhai para mim e aprendei de mim como vocês devem viver. Ou seja, eu sou o exemplo. Jesus está dizendo, eu sou o modelo. Olhem para mim, olhem para a minha conduta, para minhas palavras e me imitem. Aprendam de mim. É isso que Paulo aprendeu. Por isso que ele vai dizer lá em 1 Coríntios 11, versículo 1, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ou seja, nenhum dos apóstolos teve essa coragem, e nenhum dos pregadores hoje, modernos, tem essa coragem de dizer o que Paulo disse: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Em 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Ou seja, deve andar como ele andou. Aquele que diz estar em Jesus está na salvação. E isso é aprender de Jesus. Como que eu vou andar como Jesus Cristo andou, se eu nem sei como ele andou? Se eu nem faço ideia de como ele viveu? Então você vai ler os evangelhos. Eu não vou dizer aqui porque seria o tempo, seria curtíssimo na semana, e até um mês seria curto para dizer como ele viveu. Ele viveu uma vida totalmente dependente de Deus. Ele viveu uma vida de oração. Ele viveu uma vida de ajudar os pobres, de pregar o evangelho, de andar pela fé e não pela vista. Ele viveu uma vida de perdoar os seus inimigos, de amar o seu próximo. Ele viveu uma vida de contato com Deus, de contato com os seus discípulos, que é a sua igreja. Ele viveu uma vida diferente da que os fariseus viviam, diferente do que o mundo vive. Por isso que o mundo odiou. Então aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Por que humilde de coração? Já parou para pensar? Eu posso ser humilde, mas não ser humilde de coração. E já vou explicar por quê para os irmãos. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Eu posso ser manso. Os irmãos me veem aqui: ah, não é manso, não é calmo. Mas e meu coração é manso? Só Deus é que sabe, né? O coração de cada um. Meu coração, eu sou humilde, ó. Se veste humilde, né? Tem uma casa humilde, pessoa humilde no falar. Mas é humilde de coração? O coração desse crente, deste irmão, desta irmã, é humilde? Ser humilde por fora é fácil, né? É fácil. Quanta gente, quantas pessoas, quantos pastores, quantos pregadores mascaram uma falsa humildade. Mascaram. Mas no seu coração está o orgulho, a falta de perdão, raiva, inveja e todos os tipos de maldade que existem estão
habitando ali dentro. Como Cristo diz, é um sepulcro caiado. Por fora é bonito e belo, mas por dentro está cheio de morte, de coisas imundas. Então aprendei de mim, Jesus está dizendo, porque sou manso e humilde de coração. E bem-aventurados são os mansos, diz a Bíblia, em Mateus capítulo 5, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os humildes, os pobres de espírito, porque eles serão filhos de Deus. Então, é nesse espírito que nós devemos buscar para a nossa vida. Ser manso e humilde de coração. É isso que Deus valoriza no ser humano. É isso que Deus procura no ser humano. Deus está procurando aqueles que pregam mais bonito, aqueles que cantam mais bonito, aqueles que têm uma oratória, aqueles que oram mais bonito, aqueles que se vestem mais bonito. Não, Deus está procurando pessoas mansas e humildes de coração, que estão andando lado a lado junto com Jesus Cristo, porque tomaram o jugo, estão aprendendo dele como é viver uma vida nessa terra, uma vida de humildade e mansidão, pois essas são as características, Jesus. Esse é o fruto que Deus procura na nossa árvore. Jesus Cristo estava com fome, foi numa figueira, não tinha fruto, só tinha folha, só tinha aparência. E ele amaldiçoou aquela figueira, ela secou e morreu. Então o mesmo Deus que abençoa, é o mesmo Deus que amaldiçoa. O mesmo Deus que salva e leva para o céu, é o mesmo Deus que condena e lança a alma no inferno. Não é o diabo que lança a alma no inferno, é Deus. Então o que nós aprendemos com isso, irmãos? No dia do Senhor, o Senhor vai procurar frutos em nossa vida. Vai procurar frutos em nossa árvore. E fruto que eu estou dizendo aqui, não é se você tem dinheiro ou não, ou se você prega, ou profetiza, ou expulsa demônio. Isso não é fruto, diz a Bíblia. A Bíblia é bem clara, por isso que eu falo para os irmãos. A Bíblia interpreta a si mesma. O que é fruto? Leia lá em Gálatas. Paulo vai dizer o que é o fruto do Espírito. É o amor, é a paz, é a longanimidade, é a humildade, é a mansidão, é o domínio próprio. Isso é fruto, ou seja, é essas frutas que Deus procura na nossa árvore. É isso que Deus procura. E se eu não der fruto? A palavra é muito clara a esse respeito. A palavra diz: toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo, que não se apaga. Isso João Batista falou, Jesus falou. Então, é a palavra de Deus, irmão. Se só a tua árvore der fruto, a Bíblia diz também lá em João capítulo 15, ela vai ser podada para que dê mais fruto ainda. Então esse é o fruto que Deus procura em nossa vida. Esse é o fruto que Jesus tinha a oferecer ao homem. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Ou seja, eu sou manso e humilde. E vocês acharão descanso para a vossa alma. Que descanso é esse que ele está falando aqui? Que o descanso não é para o corpo, é para a alma. É o descanso eterno, irmãos. É a salvação que está em xeque aqui. É a vida eterna. Porque se nós vemos lá em Hebreus, vai falar o que é o descanso. É a salvação. Lá em Hebreus, o autor vai estar dizendo que nós ainda não chegamos no nosso descanso. Ou seja, no céu. É o descanso do cristão. É o descanso eterno, né? É o sétimo dia, né? É o sabate. O sabate era o sábado. Era o dia que os judeus guardavam pela lei de Deus de não poder trabalhar. Então em Jesus nós vemos o nosso sabate, ou seja, o nosso descanso eterno, a nossa salvação e a nossa segurança eterna. E achareis descanso para a vossa alma. Acharei então o verdadeiro descanso para a sua alma. Porque tem gente que está com o corpo descansado, com prosperidade, mas não tem descanso para a alma. E eu digo para vocês que o descanso para a alma não vai começar no céu, já começa aqui na terra. E eu provo para vocês, Pedro estava preso e ia morrer no outro dia. O que ele estava fazendo? Dormindo, tranquilo, tranquilinho. Por quê? Porque ele tinha descanso
para a sua alma. Ou seja, ele tinha total segurança da sua salvação. Ele sabia que a morte para ele, como Paulo dizia, era lucro, porque ele estaria com Deus. Então ele tinha descanso, tinha essa segurança. Paulo, a mesma coisa, estava na cadeia e tinha descanso para a alma, enquanto muitos estavam ao lado do imperador Nero e não tinha descanso para a alma. Dormia com medo de ser assassinado, de ser morto. Os próprios reis dormiam com medo de ser envenenado, de alguém envenenar seu vinho, envenenar sua comida. Não tinha descanso para a alma. Quantos ricos não têm descanso para a alma? Por quê? Porque tem medo de ser assaltado, tem medo de ser roubado, tem muitos medos. Mas a Bíblia diz: aqueles que vêm até Jesus, tomam o seu jugo, vão aprender dele, porque é manso e humilde de coração, vão achar descanso para a alma. Então por que eu estou destruído? Por que muita gente está sendo destruída? Por falta de conhecimento, por falta de aprender de Jesus. O povo é destruído porque faltou o conhecimento, o aprendizado de Jesus Cristo. Quando aprenderem dele, conhecerem ele, encontrarão descanso para a sua alma. Verso 30, para encerrar. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ser cristão é difícil. Ser cristão é irritável. Ser cristão é uma coisa tão ruim. O crente não pode fazer nada. O crente não pode beber, não pode fazer isso, fazer aquilo. Não pode farear, não pode se divertir. Muita gente diz isso, né? Quanta gente já disse isso para você? Ser crente não pode isso, não pode aquilo, não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo. Então eu vou colocando um monte de impedimento, um monte de obstáculo, um monte de coisas fazendo com que parece que ser crente é algo terrível, é algo pesado, é um jugo pesado. O jugo pesado, irmãos, é o jugo da religião, é o jugo do homem. Mas o jugo de Jesus, o cristianismo, o evangelho de Cristo para nós é suave e é leve. É suave e é leve. Deus não vai colocar um peso em nós que nós não conseguimos carregar. Amém. É leve. É mais leve do que nós merecemos ainda por cima. Se Deus fosse nos dar o jugo que nós merecêssemos, seria o inferno, seria uma grande condenação sobre os seus ombros. Mas o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Imagina você ter que andar 30 quilômetros. Você tem que andar 30 quilômetros com 40 quilos nas costas. E eu vou andar 30 quilômetros com 5 quilos nas costas. 40 quilômetros, igual você, com 5 quilos na costa. Você vai demorar muito mais se chegar até o final. Eu vou chegar muito mais facilmente com você. Então, é isso que Jesus Cristo quer fazer conosco. O nosso jugo é o jugo do pecado, é o jugo do orgulho, é o jugo da inveja, da maldade, da ambição, da ganância, de tudo o que nos vai levar à condenação. Mas o jugo que Jesus tem para nós, que é a sua cruz, é o seu evangelho, a sua salvação, é suave e o seu fardo é leve, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o jugo dele, a vontade dele para nós é bênção. A vontade de Deus, diz a Bíblia, ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Ou seja, a vontade de Deus para a nossa alma, para a nossa existência, é algo maravilhoso, é algo incrível, é algo que vai nos aliviar, vai ser algo suave, vai ser algo leve. É o jugo de Jesus que Ele tem para nos oferecer. Qual é mais suave? O jugo de Jesus ou o jugo do pecado? As pessoas dizem, o mundo diz que o jugo de Jesus é pesado, que ser cristão é terrível, é horrível, não tem liberdade, não pode fazer nada. Mas a Bíblia diz que o jugo de Jesus é suave, seu fardo é leve. E a Bíblia também diz que o jugo que o mundo dá é o jugo terrível, é o jugo da escravidão,
é o jugo do pecado. Nós tomamos, por exemplo, para encerrar essa pregação, Israel. Israel, quando estava lá no Egito, quando eles eram escravos de Faraó, o jugo era pesado, não era? Tanto que eles clamaram a Deus para Deus livrá-los daquele jugo, daquela opressão, daquela humilhação a qual eles estavam vivendo. E Moisés estava ali pastoreando ovelhas. Deus aparece numa sarça de fogo para ele e diz: Moisés, eu tenho ouvido e visto a aflição e o clamor do meu povo lá no Egito. Esse é o jugo. Esse é o jugo que o mundo dá. E não pensem vocês que eles passavam fome no Egito, não. Eles comiam. Tanto que quando eles estavam no deserto, eles ainda desejavam as comidas lá do Egito, né? Desejavam as coisas lá do Egito. Não era totalmente ruim, não. Só que o homem não dá valor para as coisas que Deus faz. Israel não dá valor. Então que nós não sejamos dessa mesma forma, não dando valor para o que Cristo nos deu, para o que Cristo está nos oferecendo, que é o seu jugo, que é a sua cruz, que é a sua vontade, que é sermos servos e filhos dele. Amém? Vamos colocar em pé nesta noite. O jugo de Jesus é suave, seu fardo é leve. O jugo de Faraó, o fardo que Faraó tem, o representante do mundo, Satanás, é um jugo pesado. É um jugo que vai lançar muitas e muitas almas, como já tem lançado milhões e milhões ao inferno. Mas o jugo de Jesus, o descanso para a alma que Jesus tem para nos oferecer, é infinitamente maior, meu Deus, melhor e mais desejável do que o ouro, do que a prata, do que todos os diamantes. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos a glória, a honra e o louvor pela sua palavra, meu Deus. Sua palavra não volta vazia. A sua palavra nos ensina, meu Deus. Nos ensina e nos ensina cada vez mais, ó Pai. Oh Deus, que nós não fiquemos somente no versículo 28, porque eu sei que 90% da igreja, ó Deus, não só aqui, mas de toda a igreja, meu Deus, de todas as congregações e denominações, mais de 90% parou no versículo 28, Senhor. Só deseja o alívio do Senhor, só deseja a cura do Senhor, as bênçãos do Senhor temporais, ó Deus. Mas eu sei que as bênçãos do verso 29 e do verso 30, Senhor, são maiores e melhores do que as bênçãos do versículo 28, porque elas falam da salvação, falam da nossa comunhão com Jesus, que aprender dele. Que coisa melhor essa quando o cristão aprende do próprio Jesus, através do Espírito Santo, da leitura da Bíblia na sua casa. Ó Deus, não tem coisa melhor, decama nagachai, porque a Bíblia diz em 1 João: vós tendes a unção do Santo e não necessitais de que alguém vos ensine, porque ele com a sua unção vos ensina todas as coisas. A Bíblia também diz em Hebreus que ninguém chegará ao seu próximo mais e dirá: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior deles até o menor, Senhor. É uma promessa da aliança da graça, é uma promessa do Evangelho, Pai, que aqueles que estiverem em Cristo, tomarem sobre si o jugo de Cristo, aprenderão, conhecerão dele por poder do Santo Espírito, pelo poder da unção de Deus que neles habita. Ó Senhor maravilhoso, do Senhor é a honra e a glória. Queremos aprender do Senhor para encontrar um verdadeiro descanso para a nossa alma, que a nossa humildade, meu Deus, se é que temos, que a nossa mansidão, se é que temos, não seja somente externa, mas principalmente a interna, porque é a interna que agrada a Deus, Senhor, e o externo é somente uma transformação daquilo que já foi transformado por dentro, ó Pai. Por isso nos transforma de dentro para fora. Ora mandarabachandaramassurimicandaраmanai. Toca em cada coração, toca em cada alma, toca em cada vida e nos transforma, Senhor, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, meu Deus.